Bom, a segunda geração romântica, a segunda fase, ela tem os traços mais facilmente identificáveis no campo da poesia. O seu marco inicial é dado pela publicação da poesia de Álvares de Azevedo, em 1853. Em vez do índio na natureza da pátria, ganham ênfase a angústia, o sofrimento, a dor existencial, o amor que oscila entre a sensualidade e a idealização, entre outros temas de grande carga subjetiva. Exemplares desse período são as obras de Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. Então, na segunda geração, eu não tenho mais o idealismo, o naturalismo, aquela coisa mais natureza, pátria, que eu tinha na primeira fase. Eu agora tenho a angústia, o sofrimento e a dor existencial. Não é à toa que essa fase ficou conhecida como o mal do século, né? As pessoas, elas não tinham, os poetas, eles não tinham vontade de viver. Então, era aquela poesia voltada para a tristeza mesmo, para a angústia, né? Então, a mulher, na primeira fase, ela era idealizada, e hoje eu tenho a mulher como uma questão sensual. Então, ficava essa dúvida, né? Se eu tinha essa sensualidade ou se eu continuava idealizando a mulher como um anjo superior, algo do tipo. Então, eu trouxe um trecho de uma poesia de Álvares de Azevedo. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Então, a gente percebe nessa linguagem aí, né, o tédio, eu deixo a vida. Então, a tristeza de existir, de continuar vivendo, né? O poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo. Então, não tenho mais aquela idealização feminina que eu tinha no primeiro. Nem aquela idealização da vida, da felicidade, como eu tinha na primeira geração. As coisas agora estão um pouco mais sombrias, por assim dizer. Acho que a gente pode estar utilizando esse termo para definir a segunda geração romântica. Um tom mais sombrio. Outro poema, só que esse é de Casimiro de Abreu. Ó, vem, formosa, meu amor é santo. É grande e belo como é grande o mar. É doce e triste como da harpa um canto, na corda extrema que já vai quebrar. Ó, vem depressa, minha vida foge. Sou como o lírio que já murcho cai. Amparo o lírio que ainda é tempo hoje, orvalho o lírio que morrendo vai. Então a gente percebe a mudança, né? Antes eu tinha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiás, agora eu tenho. Amparo o lírio que ainda é tempo hoje, orvalho o lírio que morrendo vai. Então, além da exaltação que eu tinha da natureza na outra geração, nessa, eu uso a natureza como um símbolo de tristeza, né? Para reafirmar a tristeza do ser de existir, a dor de existir, que tem nessa geração, que está presente nessa segunda fase aí, romântica, brasileira. Então, amor e morte, medo e solidão, culto a uma natureza sombria, idealização absoluta da realidade, os ultrarromânticos levaram a extremos a expressão de sentimentos contraditórios, vividos pela maioria deles de modo atormentado. Então, eu tenho essa dualidade. A gente já viu metáfora no passado e antítese. Eu tenho muita antítese na segunda geração romântica, né? A união de ideias opostas dentro de uma temática só, dentro de uma só poesia, trazendo a dualidade de ser humano, porque o homem em si, a natureza humana, ela não possui essa decisão única, né? A gente sempre mescla entre vou, não vou, sim, não, talvez, bom e mal. E a segunda geração explora bastante isso. Traz essa vertente bem clara aí na segunda geração romântica. Então, segundo a geração, o mal do século, como eu disse lá no início, ela é conhecida como mal do século. E o que seria o mal do século? Os principais poetas desse grupo foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Iniciou-se por volta de 1850, a poesia vinha de encontro às ideias e temáticas da geração anterior. O eu lírico é aquele, não é o autor, né? É aquele de quem se fala do poema, né? Aquela voz do poema, que nem sempre é a voz do autor.
Volta-se mais para si e afasta-se da realidade social à sua volta. Os sentimentos são exagerados. O eu lírico vive em meio à solidão, aos desvaneios e às idealizações. E nem sempre isso condiz com a realidade. Por isso que aí diz que ele se afasta um pouco da realidade. Às vezes o poeta tem tudo na vida para ser um cara alegre, feliz, mas é triste. É melancólico. Não deseja a vida. E quando eu falo eu lírico, só para ficar claro, não é o autor. Um poema de Gonçalves Dias, o eu lírico não é Gonçalves Dias. O eu lírico é a voz do poema, porque a gente já teve poemas assinados por homens, né, pseudônimos de homens, mas quem escreveu era uma mulher. Então, o eu lírico não era a mulher. O eu lírico era a voz do poema, aquela voz que aquele poeta retrata ali. Então, a segunda geração ela é individualista, ela é ultrarromântica, ou também conhecida como geração do mal do século. A gente pode encontrar com esses dois nomes por aí. Então, ela surgiu na década de 1850, quando o nacionalismo e o indianismo deixavam de fascinar a juventude e iniciava-se o longo processo de estabilidade do Segundo Império. Por outro lado, o desenvolvimento urbano, o nascimento de uma vida acadêmica em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e até mesmo uma relativa sofisticação dos estratos médios e superiores da estrutura social brasileira. Então, quem lia a poesia romântica, a prosa romântica, cansou desse indianismo, desse nacionalismo e passou a buscar outras coisas. Na realidade, a segunda geração é uma geração daquelas pessoas enfadadas que não tinham muita coisa para pensar e aí se cansavam muito rapidamente daquilo que elas estavam acostumadas a ler, ou a ouvir, a escutar, e passaram a buscar novas perspectivas, né? Novos rumos, novas vertentes, novos viés. E buscando isso, acharam essa conjuntura da segunda geração romântica, com essa vivência aí, com essas características que nós vimos anteriormente. Bom, ela baseou-se numa arte totalmente voltada para o desapego a este nacionalismo e mergulhou em um exacerbado sentimentalismo e pessimismo. Pessimismo é uma característica bem forte dessa segunda geração. Doentio como forma de escapar da realidade e dos problemas que assolavam a sociedade da época. A gente vai ver daqui a 15 dias, porque a aula de literatura é realismo. E o realismo era totalmente o oposto do romantismo. No romantismo, as pessoas, os poetas, quem fazia a leitura, não estava interessado na realidade, do que estava acontecendo na vida social. As pessoas estavam sendo escravizadas, não estavam, iam ser libertas, não iam. Eles não estavam nem aí, não estavam preocupados com isso. No realismo, não, o que é que a gente vai ver? No realismo, como o próprio nome já diz, é a busca da realidade. Vamos nos preocupar com a realidade? Então, eles não estavam preocupados com isso, tá? Então, era mesmo o sentimentalismo, o pessimismo doentio. Chegava a ser egocêntrico, egoísta, porque eu me preocupava com dores que talvez eu nem tinha, porque eram pessoas extremamente ricas, que possuíam tudo que podiam ter e ainda assim não estavam satisfeitas, continuavam sentimentais, tristes, pessimistas, querendo a morte, sem ter nenhuma necessidade para tal. Bom, e a segunda geração, o contexto histórico dela, que é a geração modernista chamada geração de 30, se consolidou em um período de tensões ideológicas em períodos de guerra. Acontecia a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo do Brasil, a ditadura de Getúlio Vargas, e nessa época foram surgindo as grandes transformações que aconteceram na política brasileira, né? Então, é uma época de mudanças, foi uma época de mudanças, uma época onde a gente tinha alterações, conflitos sociais, conflitos políticos, né? Estava tendo aí, iniciando a ditadura militar na presidência, na liderança de Getúlio Vargas, e nós tínhamos um grande processo, estava acontecendo um grande processo social, um grande processo no Brasil, e as pessoas, isso acabava por influenciar também
na prosa e na poesia, né? As pessoas estavam preocupadas com o destino, com os últimos acontecimentos, os acontecimentos atuais, e ficavam extremamente angustiadas e aproveitavam dessa angústia para expressar-se na poesia. Então, por isso a poesia e a prosa moderna da segunda geração ficou conhecida como essa geração angustiante, essa geração melancólica, essa geração pessimista, porque era a visão que eles tinham do futuro do país, na época, do futuro da nação, do futuro político, do futuro social, que seria péssimo, né? A visão que eles tinham era essa. Então passou-se a acreditar que esse pessimismo poderia ser contido na poesia, inserido na literatura, e assim foi. Então, como eu já disse, o mal do século origina-se basicamente de dois fatores. Um deles é a ideia aceita pelos românticos de que o espírito humano busca sempre a perfeição, a totalidade, o absoluto, o infinito. Sendo humano, seria impossível atingir tal estado de perfeição. Essa constatação gera a angústia do mal do século. Então, o homem do mal do século, o homem da segunda geração, era um homem que sabia, que buscava a perfeição, que queria a perfeição, que almejava ser perfeito, mas sabia que isso seria impossível, porque ninguém conseguiria ser perfeito, porque o homem não é perfeito. E esse fracasso ao atingir a perfeição gerava angústia, gerava tristeza, gerava melancolia. E essa tristeza, essa angústia, essa melancolia foi transformada em poesia, em prosa, em literatura. E por isso a gente ficou conhecida a segunda geração romântica como geração do mal do século. Vocês podem encontrar em literaturas, em livros de literatura, chamando assim, geração do mal do século. E quando vocês ouvirem falar, vocês já sabem que estão falando da segunda fase ou segunda geração romântica.